como eu estava dizendo para vocês, por ser uma área de disputas, em disputas, a história da arte é um campo que demanda cuidados, né? Por ter seu lastro, suas matrizes fincadas nos eurocentrismos, né? Então, quando ela é acionada para organizar um componente curricular local, como uma história da arte no Brasil, um debate geopolítico ele é instaurado sobre o que seria a arte universal e o que seria essa arte brasileira. O que seria a arte internacional e a arte local, né? Então torna-se um debate em torno do cânone, como a gente diz, né? O que é que foi canonizado enquanto uma arte universal, internacional e as artes regionais. Quando a gente pensa a palavra arte, pessoal, a gente pensa em um conceito que serve para descrever muitas coisas entre si. Ele serve para conceituar diversas manifestações ao longo da história. E uma das melhores formas de abordarmos esse conceito de arte é através da história, né? Então, melhor do que perguntar, melhor do que fazer a pergunta o que seria arte, seria mais interessante nós perguntarmos, mas o que ela foi até agora? O que a arte foi até nesse momento? Porque não só a arte ela tem uma história, mas quem está olhando, quem está recebendo os signos emitidos por ela. Sujeito e objeto são determinados por conceitos históricos. O olhar, a maneira como as pessoas recebem a obra de arte também é condicionado pela história. Então, para iniciarmos, vamos problematizar o período colonial. Olhar para as obras produzidas no período colonial, nos dias de hoje, é questionar um projeto das colonialidades do poder, né? Que envolviam apagamento, silenciamento, desumanização de grupos de culturas diferentes à cultura da Europa, né? A história da arte, ela é signatária, sim, de um projeto de colonialidade, pois ela é criada, gente, dentro do espírito renascentista de conquista e anulação das outras culturas. A gente pouco pensa sobre isso, né? Sobre como a história da arte ela também foi um instrumento de apagamento de outras culturas, né? O surgimento da categoria artista em 1535, na publicação Vida de Artista, né, do George Vasari, que eu falei, ele cita apenas homens europeus de Florença. 1535, 63 anos após a emissão da bula papal Dum Diversas, em que a Igreja Católica ela autoriza os portugueses a conquistar territórios não cristianizados e a consignar a escravatura perpétua a sarracenos e pagãos, né? Então, nesse documento, pela primeira vez no Ocidente, termos como negro emerge de modo a designar um grupo de pessoas a ser subjugado. Se incluímos nessa linha do tempo a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500 como marco zero dessa história oficial que foi inventada, logo chegamos a uma equação onde a história da arte e a história do colonialismo constituem dois impérios codependentes. Por quê? Porque o surgimento, por exemplo, de Michelangelo, né, na obra de Vasari, como um gênio emissor da voz de Deus, ele inaugura uma nova fase em que o culto às imagens ele foi substituído pelo mercado da arte. Então, simultaneamente a esses processos, habitantes da costa oeste e do sul do continente africano, eles tinham suas vidas condenadas à escravidão. Então, iniciando um mercado global de seres humanos que produziam uma acumulação primitiva.
então um mercado de arte paralelo a um mercado de escravidão. Então, mesmo posterior a esse período, a história da arte e a história da subjugação das culturas continuam influenciando-se mutuamente. E um exemplo dessa relação é do alemão Johann Winckelmann, que foi o primeiro autor a propor um modelo de história da arte no século XVIII, no qual esse modelo constava uma hierarquia de desenvolvimento entre as civilizações a partir da produção artística, sendo a produção da Europa mais elevada, de acordo com Winckelmann, do que a do Egito, por exemplo. O Egito, uma região da África. Então, é importante citar que esses elementos da história da arte, como um fruto do projeto renascentista de antropocentrismo, racionalidades, é também um elemento que vai se coadunar, vai se cooptar ao projeto de anulação de culturas diferentes. E a gente vai ver isso, como isso é elaborado nas imagens produzidas no período. Eu vou projetar algumas imagens aqui para vocês.